Dois corpos A e B de massas 10 kg e 8 kg, respectivamente, 5 polias e 2 fios constituem um sistema em equilíbrio, como representado na figura. O corpo A está parcialmente mergulhado na água, com 40 cm de sua altura imersos e com sua base inferior paralela ao fundo do recipiente e ao nível da água. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, densidade da água igual a 10 ao cubo kg por metro cúbico, e considerando que os fios e as polias sejam ideais e que o teto seja paralelo ao solo horizontal, calcule, aí no item A ele pergunta, a diferença entre as pressões em pascais, as quais estão submetidas às bases superior e inferior do corpo A. Então logo depois da vinheta, resolução. Galera, aqui no item A da questão 12, ele quer saber a diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior. Então eu vou chamar a parte superior aqui do corpo A de S, né? E a parte inferior, que está uma profundidade de 40 centímetros, eu vou chamar de I. A pressão na parte superior, que eu vou chamar de PS, ele é igual à pressão atmosférica, ou seja, 10 a quinta Newton por metro quadrado. E esse Newton por metro quadrado, a gente pode substituir por pascais, que é a unidade que ele está falando para a gente trabalhar. Então a pressão na parte superior aí do objeto A vale 10 a quinta pascais. A pressão aqui na parte inferior do objeto A, ele vai ter a pressão atmosférica também, mais a pressão devido à coluna H de água que nós temos aqui. E esse H é equivalente a 0,4 metros. Vamos trabalhar no sistema internacional. Só que a fórmula da pressão da coluna de água, ou seja, a fórmula da pressão hidrostática, pode ser definida como densidade do meio em que ele está, vezes o G do meio em que ele está, vezes a altura da coluna do líquido. Ele pediu para considerar a densidade da água 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Então aqui a densidade vai valer 10 ao cubo, o G vai ser o G da Terra, que é 10 mesmo, vezes o H, que é 0,4. A pressão aqui na parte inferior do objeto A vai ser igual a 10 a quinta, que é a pressão atmosférica, que nós já comentamos aqui, mais 0,4 vezes 10, que dá 4, vezes 10 ao cubo, ou seja, 4 vezes 10 ao cubo. Pascais também. Então podemos dizer que a diferença de pressão vai ser a pressão na parte inferior, menos a pressão na parte superior. Então 10 a quinta aqui subtrai com 10 a quinta aqui, só sobra 4 vezes 10 ao cubo pascais. Essa é a resposta do item A aí da questão 12. Aqui no item B da questão ele pergunta o volume do corpo A em metro cúbico que se encontra abaixo da superfície da água. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui na questão 12b é anotar os dados que o exercício forneceu. Ele falou que a massa do corpo A, ele tem 10 kg. Galerinha, a gente sabe que peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, e G ele pediu para considerar aí 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, surge aqui no corpo A um peso A de exatamente igual a 100 newtons, porque é exatamente igual a massa, que é 10, vezes a gravidade, que é 10. Então 10 vezes 10, 100 newtons. A massa do corpo B, por sua vez, ele falou que são 8 kg. Ou seja, o peso do B vai valer aqui 80 newtons, porque é exatamente a massa, que é 8, vezes a gravidade, que é 10. 8 vezes 10 costuma dar 80 newtons. Outro dado importante a se observar é que esse corpo aqui, esse corpo A, ele está submerso. 40 centímetros, ou seja, 0,4 metros. Então vamos trocar aqui para metros. E a gente sabe que toda vez que um corpo é submerso em água, surge aqui nesse corpo uma força no sentido contrário à sua força peso. E essa força chamada empuxo, ele é exatamente igual, galera, ao peso deslocado da água. Vai ser a densidade do líquido em que ele se encontra, vezes o G do meio em que ele se encontra, vezes o volume deslocado. Esse volume vezes a densidade é igual à massa da água deslocada, vezes o G é igual ao peso da água deslocada. Porçãozinha de água que tinha aqui que foi deslocado, que antes estava sustentando a própria água. Agora ela está sustentando o corpo A. Ou seja, esse empuxo no corpo A vai ser exatamente igual à densidade da água, que ele pediu para considerar 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. 10 ao cubo vezes o G, que vai ser 10, vezes o volume submerso do objeto A, que é, na verdade, o que ele está perguntando aí.
aí. O corpo A ele não está flutuando exclusivamente sob a ação do empuxo. Ele tem aqui dois fios ideais ligados aí na parte superior desse corpo, que ele tem paralelo com a superfície, e também com a base. Como tudo aqui está paralelo e aparentemente aqui está simétrico aqui as conexões dos fios em relação ao corpo A, então vão surgir aqui duas forças de sustentação iguais que eu vou chamar de TA. TA para cá e TA para cá. Como os fios e as polias são ideais, essa força TA é transmitida através desse fio para o outro lado, ou seja, essa força que surge aqui também é TA. E a força aqui do outro lado também vai ser TA, tanto por simetria, quanto também pela transmissão dessa outra força TA que vai sendo transmitido por esse fio e por essas polias ideais até o outro lado. Em outras palavras, essas duas forças TA, elas se somam sustentando o corpo B aqui. Então nós temos aqui dois TAs. Como o problema falou que A e B estão em equilíbrio, então vamos escrever a equação do corpo A. Então nós temos que PA, que é essa força aqui para baixo, vai ser igual a 2 TAs, que são essas forças aqui para cima, mais o empuxo. O corpo B, por sua vez, vai ter PB para baixo, e isso vai ser igual a 2 TAs para cima. O PA, nós sabemos que vale 100 newtons. O PB, nós sabemos que são 80 newtons, e PB, como é igual a 2 TA, então 2 TA é igual a 80 newtons. Então aqui no 2 TA nós vamos substituir 80, mais o empuxo, que vai ser exatamente 10 a quarta, vezes o VSA, que é exatamente o volume da parte submersa do ar. Então esse 80 passa para lá, fica menos 80, com 100 fica 20 desse lado, e 20 vai ser igual a 10 a quarta VSA. 10 a quarta passa para o outro lado, fica 10 a menos 4, então nós vamos ter 2 vezes 10 a menos 3, porque 2 vezes 10 é igual a 20, 10 a menos 4 do outro lado, então é 10 a menos 3, 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos é o volume aí da parte submersa do corpo A. Como nós trabalhamos tudo no sistema internacional, então vai ser em metros cúbicos mesmo. Essa é a resposta do item B aí da questão 12 da Unifesp 2018, uma questão aí até que completa de hidrostática, né? No item A ele pergunta a pressão, então você tem que saber a fórmula da pressão. No item B ele está perguntando o empuxo, você tem que saber a fórmula do empuxo e também saber marcar as forças e calcular a resultante, fazer um sisteminha para chegar no resultado. Então espero que tenha gostado, falou!